Hoje nós vamos falar sobre aquilo que é importante. E o importante aqui é você, é a sua saúde emocional. Pois como eu falo, a sua vida, ela é guiada, ela é comandada pelo seu inconsciente. E aí eu faço aquela perguntinha, como está o seu inconsciente? Veja bem, aqui esse programa não se trata de religião, tá? Aqui não se trata de a religião A, B ou C. Esse programa se trata de você, você homem, você mulher, você adolescente, você que quer ter uma transformação de vida. Porque como eu falei e repito, a saúde emocional, ela é muito importante, mas muito importante mesmo. Tanto que hoje eu tenho uma convidada, onde daqui a pouquinho eu irei chamá-la para ela falar sobre a sua experiência, onde ela passou por uma experiência por conta da sua saúde emocional, ela sofreu um efeito e ela vai falar passo a passo tudo o que aconteceu com ela e como foi o pós, por conta do seu trabalho, o trabalho que ela fez, trabalho terapêutico, trabalhando somente o emocional. Por que a saúde emocional ela é importante? Ela é importante tanto na sua vida pessoal, o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, relacionamento com seus filhos, relacionamento social e também com a sua vida profissional, né? O seu trabalho, o seu desempenho no seu lado profissional, o seu rendimento. Então tudo vai bem quando o seu emocional está bem. Sabe por quê? Eu costumo dizer assim, nós somos duas pessoas dentro de um corpo, tá? Como assim? Por exemplo, vou aqui dar o nome de João e o nome de Maria. Então dentro de você, João, existe dois Joões. E dentro de você, Maria, existe duas Marias. Qual que é essa diferença? Qual que é essas duas pessoas? Uma é o consciente, tá? O João, a Maria consciente, e outro é o João e a Maria inconsciente. Como assim inconsciente? Porque a sua vida, como eu falei, ela é guiada, comandada pelo seu inconsciente. É no seu inconsciente que está preso as causas do trauma. De repente você sofreu um trauma aí na sua infância e carrega esse trauma até hoje sem saber o porquê. Só que esse trauma traz bloqueios na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Quantas mulheres eu já atendi que sofriam na sua vida amorosa por conta de um trauma do passado, por conta da vida sentimental, por conta de uma traição, por conta de uma decepção. E com esse trauma, hoje, elas não conseguem mais ter um relacionamento amoroso saudável. Pelo contrário, elas só encontram encrenca no caminho delas, entendeu? Você já ouviu falar aquela expressão de dedo podre? Né? Aquela pessoa que procura um relacionamento e só encontra encrenca. Ela só muda a figura física daquele parceiro, daquela parceira. Mas o caráter é o mesmo. Então, um exemplo, a pessoa conviveu anos com uma pessoa que sofria de alcoolismo, que bebia e por conta da bebida batia, se tornava uma pessoa violenta. E aí ela conseguiu romper esse relacionamento. Mais tarde, depois de meses, depois de anos, conseguiu um novo relacionamento, mas esse novo relacionamento, a pessoa tem o mesmo problema daquele ex. Ou seja, a pessoa, ela muda aquela postura, aquela pessoa física, mas o caráter, as manias, são as mesmas. E aí isso se torna um círculo vicioso, né? Ela sai de um relacionamento por conta da bebida, por conta da violência, fica um tempo sozinho, sozinha, entra no outro relacionamento e esse relacionamento tem o mesmo problema do relacionamento passado. E talvez você até se encontre nessa situação nesse momento. E aí você deve estar se perguntando assim, ah, mas isso é por conta de um encosto? É por conta de macumba? Não. Não se trata
de espiritual, se trata de você. É você que determina e que permite que isso aconteça na sua vida. E talvez você esteja se perguntando, como assim? Quer dizer que o relacionamento que eu sofro hoje, a culpa é minha? Vou te dizer uma coisa que pode te assustar. Sim, a culpa é sua. É você que permitiu que isso acontecesse com você. É você que abriu o seu campo e com isso você se tornou esse ímã e por conta desse ímã você só se relaciona com esse tipo de pessoa, tá? Lembrando, olha aí, ó, o telefone já está aí na tela, tá? Lembrando, ainda não é hora de ligar, tá? Você pode entrar em contato através do WhatsApp, mandando mensagem de texto, tá? Presta atenção. Você aí na sua tela tem dois números de celular. Um tem o símbolozinho ali do WhatsApp. Esse é só para mensagem de texto. O outro, que não tem o símbolo do WhatsApp, você pode ligar, mas não agora, tá? Daqui a pouco eu vou abrir a linha e você poderá ligar e tirar toda a sua dúvida e falar sobre o seu problema, o que está acontecendo com você, tá? Mas vamos voltar ao assunto de hoje, que o assunto aqui é você e sua saúde emocional, né? Hoje muitas pessoas, quando eu atendo no meu consultório, elas costumam dizer assim: ah, porque a terapia é coisa só para pessoa que tem muito dinheiro. Terapia é só para pessoas da classe A. Terapia não é para mim. E isso é um mito, ou melhor dizendo, isso é uma mentira, tá? Hoje a terapia, graças a Deus, ela está começando a ser vista com bons olhos por todas as classes sociais e por todas as religiões até. Eu mesmo já recebi pessoas no meu consultório que vieram por conta da igreja evangélica, da igreja católica, do centro espírita, enfim, onde a pessoa tem a consciência de que ela precisa de um apoio terapêutico, tá? Então você que está me vendo aí agora, não, eu não sou pastor, não, eu não sou padre, não, não sou pai de santo, não, não sou nenhum dirigente de uma religião, eu sou terapeuta. Meu nome é terapeuta Bruno Freitas e eu trabalho com as ferramentas da hipnose clínica, da constelação familiar. Já ouviu falar sobre constelação familiar? Constelação familiar é uma ferramenta maravilhosa, onde a gente trabalha com toda a sua árvore genealógica. A gente trabalha com pontos que você carrega e nem sabe, onde tem alguma ligação com o seu tataravô, com a sua tataravó, e por aí vai. Constelação familiar, o nome já diz, familiar. Coisas que você faz sem querer fazer e nem sabe que um ancestral, um antepassado seu, fazia isso. E aí, por algum motivo, você acabou seguindo os passos desse seu ancestral, desse seu antepassado. Além do que, também trabalho com a barra de Axis. O que é a barra de Axis? Barra de Axis é um trabalho direcionado à cabeça da pessoa. Tá? São 32 pontos que nós temos na cabeça, onde esses 32 pontos são trabalhados para que você venha ter uma melhor qualidade de vida, onde venha ter um desbloqueio em sua vida profissional, em sua vida pessoal, em alguma área de sua vida. Então eu juntei todas essas ferramentas, entre outras, como por exemplo, física quântica e entre outras, e eu lancei o meu método, eu criei o meu método. Qual que é o meu método? O meu método é a tardematerapia. O que é a tardematerapia? Tardematerapia é um método terapêutico que trabalha exclusivamente o seu emocional. Então, se você sofre de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medo, fobia, terapeuta Bruno Freitas, medo e fobia é a mesma coisa. Não, não é. E eu vou te dar a diferença agora. Qual que é a diferença do medo para a fobia? O medo é algo que você faz com medo. Fobia não. Por exemplo, a pessoa tem medo de dirigir, mas ela vai e dirige. Ela dirige com extrema atenção, com extrema cautela, com extremo cuidado, mas dirige. A pessoa que não
tem medo, mas tem fobia, ela nem senta no banco do motorista, mesmo com o carro desligado. De jeito nenhum. Outro exemplo, a pessoa ela tem medo de viajar de avião. Ela entra no avião, viaja aí 2, 3, 4 horas ou mais, mas viaja. Com medo, mas viaja. A pessoa que tem fobia, ela nem pisa no aeroporto. Entendeu a diferença? Então, medo é uma coisa, fobia é outra. O medo você acaba fazendo, você controla e faz. Fobia não. Eu já presenciei casos e até já tratei de casos de pessoas, até uma senhora que tinha fobia de barata, onde a fobia dela era tão grande, mas tão grande, que quando ela via uma barata, a adrenalina dela disparava de uma tal maneira que ela desmaiava. Já tem a diferença da pessoa que tem medo de barata. A pessoa que tem medo de barata via a barata, ia lá e matava a barata. Entendeu? Você percebe qual é a diferença de um para o outro? Então são esses pontos que eu trabalho, os pontos emocionais. Depressão, ansiedade, medo, fobia, síndrome do pânico, problemas ligados à sexualidade como falta de libido, impotência, ejaculação precoce. Isso é emocional? Sim, isso é emocional. Uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas vou falar agora, diabetes. Você sofre de diabetes? Você sabia que a diabetes é de fundo emocional? A causa é de fundo emocional? Pois é. Muitas coisas que você sofre fisicamente, por conta de uma doença, enfim, é de fundo emocional. Inclusive, a minha convidada de hoje, ela teve um problema de saúde, um problema físico, só que por conta do emocional. Daqui a pouquinho ela estará aqui falando sobre o que aconteceu com ela e qual foi a experiência que ela teve no tratamento terapêutico. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela. Então, voltando ao assunto que é você e a terapia, muita gente, infelizmente, deixa para procurar um profissional quando a coisa já está meio séria. Vou te dar um exemplo. A pessoa, dor de dente. A pessoa, ela sente uma leve dor de dente, mas ela pensa assim, eu vou deixar para lá, porque amanhã essa dor desaparece, ela some. Só que vem o amanhã e a dor continua, no mesmo nível. E ela continua dizendo, eu vou esperar mais um pouquinho. Aí chega o dia seguinte, ela está com a boca deste tamanho. Aí ela começa a se preocupar, eu acho bom eu procurar o dentista. A mesma coisa acontece com a terapia. A mesma coisa. As pessoas, elas procuram deixar para depois algo que poderia ser resolvido agora. Quantos clientes eu já tive que falaram, porque eu fui aqui, porque eu fui ali, porque eu não fui, e a coisa piorou, e só quando piorou que eu procurei um apoio, uma ajuda. Então você percebe o quanto a sua saúde emocional é importante, e ela influencia na sua vida, sim. Inclusive, a própria medicina prova e comprova isso. Eu tenho algumas pessoas que não gostam quando se toca no assunto de câncer. Mas eu falo justamente para despertar você, para acordar você. Tá? Já é comprovado cientificamente que o câncer, não vou dizer todos, mas alguma parte é de fundo emocional. Um exemplo, mágoa. A pessoa guarda mágoa. E guarda essa mágoa por anos e anos e anos e anos e anos. De repente aparece um probleminha ali, esse probleminha vira uma bola de neve até que aparece um cisto ali, e esse cisto, enfim, e por aí vai. Bem, hoje eu vou chamar aqui uma convidada. Essa convidada vai falar sobre a sua experiência. A sua experiência com o trabalho terapêutico que eu desenvolvo. Ela vai falar tudo o que aconteceu, tanto antes de ela me procurar, como o processo, quanto depois. O nome dela é Pamela, ela é de Guarulhos, então eu quero dar aqui as boas-vindas
para Pamela. Pamela, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Obrigado por você ter aceito esse convite. E eu gostaria que você falasse um pouquinho qual era o seu problema. O que aconteceu com você? Eu tive um problema, no começo não identificava, não sabia o que era. Comecei a ficar muito nervosa, trabalho, cansada, não queria fazer muitas coisas e eu sempre fui uma pessoa muito agitada. E aí percebi que foram surgindo algumas bolinhas no meu rosto e eu achava que era espinha, alguma coisa do tipo. Uhum. Aí procurei N médicos, passei por vários e nenhum deles identificava nada. Foi dermatologista? Fui em vários. Entendi. Aí passou uma medicação. Uhum. A medicação em si ajudou, porém acarretou outros problemas que vieram com ela. Entendi. É um efeito colateral. Mas o efeito colateral foi além, né, do que eu imaginei. Nossa. E não sabia mais o que fazer, porque eu comecei a entrar num lugar que para mim era desconhecido, que para mim depressão não existia, para mim não ia chegar próximo a mim, né? Uhum. E aí... Como foi o processo? Começou a aparecer algumas manchas na sua pele? Como é que foi isso? Começou a aparecer uma bolinha no queixo, uma bolinha no rosto. Sim. Outra bolinha mais aqui assim, aí foi indo. Foi indo, só que muita, encheu. Entendi. Encheu. Teu rosto todo ficou tomado? Olho, nariz, tudo. Aqui assim, o rosto inteiro, a parte toda. Entendi. E aí diziam que era estresse emocional. Estresse emocional. E como que eu curo isso, né? Como não vou ficar nervosa com algumas coisas do dia a dia? Sim, por conta do trabalho, por conta do dia a dia, você acaba acumulando, a gente chama isso de somatização. O que aconteceu com ela? Foi um processo de somatização. Por conta do estresse, do trabalho, da vida pessoal, ela foi somatizando e o corpo não aguentou esse estresse emocional e bum, jogou para um lugar. No caso dela, aconteceu aparentemente essas espinhas que virou uma mancha que se espalhou pelo corpo, que se espalhou pelo rosto. Me conta como é que foi esse processo quando você estava com essas manchas, você na rua, o pessoal olhava, tirava sarro, como é que foi? Apareceram muitos médicos, né? Apareceram muitos médicos, cada um, dermatite, não sei o quê, só que muitos olhavam com uma cara esquisita, aí eu tapeava com maquiagem, porque pra mim tava lindo, mas não tava piorando. O que eu resolvi fazer? Aceitei e tirei a maquiagem. Foi quando já sofri até preconceito de sair de alguns lugares, ter que se retirar dos lugares. Me pediram, né, pra se retirar. Nossa. Poderia ser algo contagioso, só que assim, acne não passa pra ninguém, né? Pois é. E aí isso daí foi mexendo comigo emocionalmente, mentalmente. Ou seja, a coisa foi piorando. Exatamente. Foi ficando mais difícil, porque assim, começou a curar, mas começou a ressecar muito. Porque para ela sumir, tinha que ressecar, ela tinha que ficar seca, descascava, e começou a ficar muito feio. E aí as pessoas não entendiam. Foi nesse processo que aí eu fui ficando pior. E a medicação também me dava alguns sentimentos de querer morrer, coisas que eu não sou assim, eu sou muito alegre, sentimento de suicida. Esse tipo de sentimento. Que pra mim tava longe isso daí de acontecer comigo. Ou seja, a somatização chegou ao ponto de deixar de ser só um problema, vamos entre aspas, no rosto, que acabou por conta do emocional se agravando até virar uma depressão. Você deixou de trabalhar, você deixou de sair de casa, você se trancou, como é que foi? Porque no emprego que eu estava também não estava ajudando muito, né? Então eu comecei a, algumas desculpas. Porque como era longe, eu lá em Guarulhos para trabalhar em São Paulo, comecei algumas desculpas, uma conjuntivite para poder ficar uns dias em casa, porque eu não estava conseguindo mais. Entendi. Até que saí do emprego, depois de uns meses eu comecei em outro, só que esse outro eu tive apoio. Entendi. Aí foi onde ficou mais fácil, né? Sim, sim. Mas ainda assim, quando chegava em casa... Entendi. E aí você conheceu o trabalho através da internet, como é que você me encontrou? A internet, a gente foi vendo indicação de amigos falando de hipnose. Eu não colocava muita fé, falei, será que vai dar, não vai dar certo? Vamos tentar, né? Sim. Aí foi onde eu entrei em contato. Sim.
O nosso processo ele funciona da seguinte maneira, né? Por conta dessa dúvida, que é normal, muitas pessoas têm em relação à hipnose, as pessoas querem tirar suas dúvidas e por conta disso, eu meio que facilitei a coisa. Como assim? Eu acabo fazendo que a primeira consulta ela é gratuita. Que é na primeira consulta que eu vou te conhecer, que você irá me conhecer, que foi no caso dela. A gente conversou, ela me falou todo o processo, os médicos que ela foi, as medicações que foram passadas para ela, os efeitos colaterais, enfim. Foi uma consulta que levou em torno aí de meia hora, 40 minutos. Tá? E então, nessa consulta, ela serve para tirar toda e qualquer dúvida. Por isso que eu dou de presente essa consulta. E o processo terapêutico, ele funciona com até no máximo 5 sessões. É uma terapia breve? É uma terapia breve. Não é algo assim demorado, né, de meses. Foram 5 sessões, mas foram as melhores. Que bom. Que me ajudou muito mesmo. Que bom. As pessoas têm dúvida da seguinte maneira. Só 5 sessões vai resolver o meu problema? Eu costumo dizer, tá aqui, a prova viva. Tá? Eu digo que sim, por quê? Por que isso? Porque a hipnose, ela não trabalha o problema somente. Né? Mais do que isso, e mais importante, ela vai trabalhar a causa disso. Porque isso que ela não teve do nada. Não é só um estresse emocional. O que é o estresse emocional? Estresse emocional é 2 palavrinhas, estresse emocional. Mas qual que é a causa disso? Então é isso que a hipnose trata. Ela não trabalha só apenas o problema. Mais importante do que trabalhar o problema é trabalhar a causa. Tá? E é uma terapia breve, por quê? O nosso inconsciente, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ele, ele é muito maravilhoso e inteligente, mas ao mesmo tempo ele é sabotador, ele é sacana. Então você precisa saber trabalhar com ele. Então aqui com a Pamela a gente trabalhou com 5 sessões, não foi 5 sessões, Pamela? Isso, 5 sessões. E as 5 sessões ela leva em torno de meia hora, 40 minutos. Você teve alguma dificuldade entre o intervalo de uma sessão e outra? Não tive. Eu achei que eu ia ter alguma dificuldade, tudo, mas eu não tive, não. Pra mim foi mais tranquilo. Importante, eu até vou pedir para que você fale, nem sou eu, vou pedir que você fale sobre o processo da hipnose, tá? Por quê? Porque o processo da hipnose, muita gente pensa o seguinte, ela tem uma fantasia. Ah, porque eu vou chegar lá no consultório, vou sentar numa poltrona, vou deitar no divã, vou fechar os olhos, vou apagar e vou para uma outra dimensão. E aconteceu isso? Não aconteceu. Você ficou consciente ou inconsciente? Não, fiquei consciente o tempo todo. Durante o processo da hipnose, do tratamento, você sabia o que você estava falando, o que você estava fazendo? Sim, sabia. O tempo todo? O tempo todo. Tá vendo, gente? Tá vendo? Então é o que eu digo. Você não precisa ter medo da hipnose. O medo é por conta de um mito. Porque, infelizmente, tem muitas informações erradas em cima da hipnose. E uma coisa que é bom deixar claro aqui, que hipnose clínica é uma coisa. Hipnose de entretenimento, hipnose show é outra. Então, quando você vê uma pessoa na televisão comendo uma cebola, onde aquele hipnólogo diz que aquela cebola é uma maçã, isso não acontece no consultório clínico. Tá? Como ela mesma falou, eu fiquei consciente o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, se passar um avião, você escuta? Sim, escuto. Se passar um ônibus, você escuta? Sim, qualquer barulhinho. Se eu tocasse na sua mão, você iria perceber? Sim, iria. Então você fica consciente o tempo todo. Exatamente. O que acontece é que ela entrou num processo de relaxamento. Porque quando o corpo relaxa, a mente consciente relaxa e a mente inconsciente ela se expande, ela se abre. E é aí onde acontece o trabalho. Por quê? Porque as informações que estão presas aqui dentro começam a sair para fora. Que foi o que aconteceu com ela. Pamela, como é que foi essa experiência? Você se lembrou de coisas que você não se lembrava antes? Então, eu consegui... Porque pra mim eu não sabia o que estava acontecendo, né? Da onde vem estresse? Só porque estou cansada? Porque estou tendo problema em relacionamento? Alguma coisa teria, porque eu já deveria ter tido isso alguma vez, né? Sim. Porque eu sempre corria pro chocolate, né? Entendi. Então as acnes vêm do chocolate. Não, aí a hipnose me ajudou, me trouxe lembranças, memórias, coisas afetivas que mexiam comigo e de certa forma me deixavam muito agitada. Então você vê, o que estava preso no inconsciente dela, que ela não se lembrava, mas
no tratamento terapêutico, ela passou a se lembrar, o que aconteceu? Ela fez aquilo que nós chamamos de ressignificação. O que é ressignificação? É jogar fora a causa daquele problema. Isso significa que ela esqueceu? Não. Ela não se esqueceu do passado dela. Pelo contrário, ela se lembrou. A memória está aí, está guardadinha. Só que aquilo que aquela memória provocava nela, aquilo que a gente trabalhou e ressignificou. Ou seja, aquilo que ela passou na infância dela, ela não esqueceu e jamais vai esquecer. Jamais. Só que a causa daquilo que provocava esse estresse emocional, onde o estresse emocional causava esse efeito com as manchas no rosto dela e as espinhas e tudo mais, isso sim foi trabalhado. Pamela, para a gente começar a encerrar aqui essa entrevista, uma perguntinha. Foi resolvido? Foi resolvido. Acabou esse problema? Graças a Deus. Hoje você tem controle emocional sobre a sua vida? Sim, tenho controle, adquiri outras coisas, mais calma, paciência para resolver algumas coisas. Tranquilo. Ficou mais tranquilo, graças a Deus. Tá feliz? Estou muito bem. Pamela, quero agradecer aqui a sua presença, a sua entrevista e passar a sua experiência para o público, porque isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas veem assim só o terapeuta falando e não acreditam. Então, a sua presença aqui ela é muito importante por conta disso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá certo? Prazer. Vai com Deus. Obrigadão. E até a próxima. Até. Não esquece de desligar o microfone ali. Bom, pessoal, voltando aqui. Tá vendo? Essa foi a Pamela. Ela falou da sua experiência, de todo o processo que ela passou referente ao trabalho terapêutico. Você viu ela dizendo que não tem aquela coisa de apagar, de ir para uma outra dimensão, de ficar inconsciente. Ela não me passou a senha do cartão de crédito dela. Ela falou, eu estive consciente o processo inteiro. O que aconteceu foi que a mente inconsciente abriu, trazendo informações que estavam esquecidas, entre aspas, né? Na realidade estavam guardadas lá no porão, tá? E com essas informações apareceu a causa daquele estresse. Então você perceba que no caso dela, existiu o quê? Um trauma do passado, ela mesma falou. Um trauma do passado que ficou guardadinho lá, e aí por conta do seu trabalho, do estresse do dia a dia, aquilo começou a acordar, tá certo? E aí quando isso acordou nela, pronto, aconteceu a somatização e o corpo, ele grita, o emocional grita. No caso dela, gritou nessas manchas no rosto, nessas espinhas, onde ela mesma falou que passou por vários médicos, nenhum encontrou uma resposta para aquilo, só ficou passando medicamento. Ela sofreu por conta desse medicamento, o famoso efeito colateral, passou por depressão e na terapia ela encontrou. Então você percebe o quanto a sua saúde emocional ela é importante? Ela é muito importante. Bem, eu vou aqui avisar a produção para a gente ir para um breve intervalo. É o tempo de eu tomar uma aguinha, tá? Um intervalinho aí de 1 minuto, tá certo? E já já nós voltamos. Não sai daí, porque daqui a pouquinho eu vou abrir as linhas para você ligar e participar aqui ao vivo. E se você já quiser mandar mensagem de texto no WhatsApp, onde veja, o WhatsApp é aquele número que está ali, que é o 994436200, prefixo 11 para você que está fora de São Paulo. Esse é o WhatsApp, 11 994436200, e daqui a pouquinho eu vou abrir o outro número que é para você ligar e participar ao vivo aqui, tá certo? Então vamos para um intervalo e nós voltamos já já. Olá pessoal, voltamos e daqui a pouquinho, como eu falei, nós vamos abrir aqui as linhas telefônicas para você entrar em contato, quer dizer, as linhas não, a linha, tá? Então veja bem, você está vendo 2 números aí na sua tela. Um número é só para mensagem de texto WhatsApp, tá? E o WhatsApp é prefixo 11 para você que está fora de São Paulo, 994436200. E para você ligar daqui a pouquinho, quando eu falar pode começar a ligar, daí você pode ligar, é o 11 também, tá? 981593296. Esse número que eu acabei de falar e vou repetir, que é o 11 981593296.
3296 é para você ligar e participar ao vivo aqui. E um detalhe, se você não quiser se identificar quando você ligar ao vivo aqui, não tem problema. Eu vou perguntar qual é o seu nome. Então, vamos combinar uma coisa? Se você não quiser se identificar, você só vai falar: ah, eu sou o amigo aqui de São Paulo, eu sou a amiga de Guarulhos, eu sou o amigo de tal lugar, tá bom? Porque eu vou perguntar qual é o seu nome e de onde você está falando. Mas, repetindo, se você não quiser se identificar, você só fala que é o amigo ou a amiga de tal região. Também não precisa você falar o nome da sua rua nem nada, tá bom? Bem, uma coisa importante para falar aqui, o objetivo da terapia, da sua saúde emocional, não é você ter apenas uma mudança. Não é. O objetivo é você ter uma transformação. Uma transformação de vida. E algumas pessoas perguntam assim: é possível ter essa transformação de vida? Eu te digo, é. Algumas pessoas elas pensam assim: ah, mas eu sofro com dependência química. Eu bebo, eu fumo. É possível? É possível. Por quê? Porque tudo é emocional. Tudo é emocional. Você trabalhou o seu emocional, você transforma a sua vida. Como eu falei, repito, não é uma mudança, não se trata de mudança, se trata de transformação de vida. Por quê? Você que está me vendo aí agora, você sofre de depressão. Se você eliminar essa depressão, você vai ter uma transformação de vida? É óbvio que você vai. Porque você eliminando essa depressão, o que vai acontecer? Você vai conseguir levantar da sua cama, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir ter um relacionamento, você vai conseguir ter vida. Isso não é uma transformação? Óbvio que é. Quantas pessoas hoje, infelizmente, por conta da depressão, pensam até em cometer suicídio? Não é divulgado o número de suicídio, não é divulgado, tá? Por quê? Porque se for divulgado o número de suicídio, isso vai acabar causando uma certa coragem, vai acabar dando uma coragem para aquela pessoa que sofre de depressão cometer suicídio. E não é esse o nosso objetivo, né? A gente não quer morte, a gente quer vida, né? Então, não é divulgado o número de suicídio por conta de ética, tá? Porque o objetivo é você ter vida. Então, o que eu quero te passar? Trabalhe o seu emocional. Você trabalhando o seu emocional, você tem transformação de vida. E sim, é possível você eliminar depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobia, medo, traumas do passado, bloqueios, tudo aquilo que bloqueia a sua vida, você pode eliminar com até 5 sessões. 5 sessões. Talvez você que ligou a televisão e agora esteja perguntando, mas 5 sessões é muito pouco. Porque muita gente está acostumada, quando se fala em terapia, as pessoas pensam que vai passar anos fazendo terapia. A pessoa, ela pensa que vai ficar aí 1 ano, 2 anos fazendo terapia. E não! Não! Com a hipnose, como eu falei e repito, você vai trabalhar a causa daquele problema. Trabalhou a causa daquele problema, o problema ele é ressignificado, jogado fora, e você passa a ter controle de sua vida, tá certo? Eu vou aqui agora para o WhatsApp, começar a responder algumas perguntas. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp aqui rapidinho. Não vou dizer o nome aqui da pessoa, mas aqui, sou casada há 5 anos, amo meu marido, mas tenho problemas quanto ao assunto sexo. Às vezes, quando ele insiste muito, eu até acabo cedendo, e é bom, mas só de falar em fazer sexo, eu já fico indisposta. Isso está me deixando deprimida. Várias coisas me passam pela cabeça. Penso que talvez eu não ame o suficiente ou talvez eu seja homossexual, mas eu amo meu marido. Bem, respondendo esse WhatsApp, o que acontece?
primeiro que eu não vou poder te dar aqui ao vivo um diagnóstico, assim, já pã. Mas muito provavelmente, tá? Até pela experiência de anos de trabalho que eu tenho, todos os problemas e aliás, eu já tratei várias mulheres que sofriam por conta da sua vida sexual, todas elas que eu trabalhei, de uma porcentagem assim, dá um número, 70% sofreram um trauma ou na infância ou na adolescência. E por conta desse trauma, acabou o assunto, a vida sexual, acabou virando um tabu. Então, eu já trabalhei com mulheres que tinham simplesmente nojo, mulheres que tinham medo, e por vários motivos. Por vários motivos. Um exemplo que eu vou citar aqui, inclusive com já tem quase um ano que eu tratei dessa cliente que eu tive. O caso dela foi o seguinte, ela me procurou porque ela tinha um namorado, vamos estar aqui, né? Ela tinha um namorado e de uma hora para outra ela começou a perder o interesse pelo relacionamento sexual, tá? E ela começou a ter dores. Toda vez que havia o ato, ela tinha dores. Então, o sexo para ela tinha acabado. E por conta disso, obviamente, o namorado chegou para ela e falou, olha, ou vocês vai se cuidar, né? Porque vida sexual é algo natural entre um casal, ou então não dá mais. Resumo, ela me procurou, nós trabalhamos o lado sexual dela, hoje ela já está resolvida, mas qual foi o problema? É aí que eu quero chegar. Qual foi o problema dela? O problema foi o seguinte, anos, quando ela estava saindo da adolescência, entrando na fase adulta, ela sofreu uma violência, ela foi estuprada. Ela foi estuprada. Esse estupro ficou guardado, obviamente, na sua mente, tanto consciente quanto inconsciente. Só que até então, aquele trauma ficou adormecido. Ficou adormecido. E veio acordar, vamos dizer assim, os efeitos desse trauma nesse relacionamento que ela teve. Até então com esse rapaz. Então, por conta dessa falta de desejo, ela também, assim como essa moça que mandou essa mensagem aqui no WhatsApp, ela também começou a achar que ela era homossexual. Só que nós, seres humanos, a carência, ela aparece, é natural. E por conta desse medo e nojo do ato sexual, ela começou a transferir o lado sentimental para uma outra mulher, pensando que ela era homossexual. Porque como ela tinha problemas com o namorado no momento do ato sexual, passou a ter nojo, passou a ter dores, então ela transferiu, ela falou, não, sou homossexual, vou ter um relacionamento com uma outra mulher. Só que quando foi ter esse relacionamento com essa mulher, pensando que era homossexual, não aconteceu. Ela também começou a ter o mesmo nojo que ela tinha com o até então namorado, ela passou a ter com essa nova pessoa nesse novo relacionamento, no caso essa mulher. Ela passou a ter nojo, passou a ter medo. Então o problema não saiu. Não foi porque ela mudou o gênero que o problema acabou. Não, o problema continuou. Foi aí que ela me conheceu, conheceu o método de trabalho e tudo mais, e aí procurou ajuda e nós trabalhamos com 5 sessões. Hoje, ela se assumiu sendo uma mulher heterossexual e a vida sexual dela vai muito bem. Ela é feliz. Por quê? Porque trabalhou o emocional dela. Eu quero agora abrir aqui as linhas, tá? Para você entrar ao vivo. Vou dizer aqui o telefone para você entrar ao vivo, participar, tirar a sua dúvida, fazer a sua pergunta, falar do seu problema. O telefone para você participar ao vivo agora é o 11, prefixo 11, 981
3296. Vou repetir. É o 11 98159 3296. Esse é o número de telefone para você ligar agora e participar aqui ao vivo, tá certo? Enquanto isso, eu vou abrir mais aqui um WhatsApp de uma moça que eu também não vou identificar. Ela pediu aqui para não se identificar. Ela está perguntando aqui, terapeuta Bruno Freitas, em relação à depressão profunda, em 5 sessões também é possível eliminar? Sim. Não importa, vamos dizer assim, o nível da depressão. Tá? Vamos dizer aí que pode ser uma depressão pequena, né? Que daí a gente já não classifica muito como depressão, classifica aí como uma tristeza, vamos dizer assim. Ou então a média e a profunda, né? A grande depressão. Tá? Tudo tem uma causa, seja uma pequena depressão, uma média depressão, uma grande depressão. Tudo tem uma causa. E como eu falei, a hipnose, o meu método de trabalho vai trabalhar a causa disso. Tá? Então você que está aí se perguntando, eu quero trabalhar o meu emocional, como é que eu faço isso? O primeiro passo é você agendar a sua consulta, e a sua consulta ela é gratuita. Veja bem, só para você que está me assistindo agora, tá? Vou abrir aqui um bônus até. A primeira consulta, ela é gratuita. E além da primeira consulta ser gratuita, só para você que está me assistindo agora, e já a partir de hoje até, tá? Se você quiser marcar já a sua consulta, tá? Você pode já marcar até pelo WhatsApp. Tá? Para você marcar pelo WhatsApp, é aquele número que está ali, 11 994 436200. Você pode agendar, marcar a sua consulta gratuita pelo WhatsApp. Então, para você, aliás, vou fazer diferente, para as primeiras 20 pessoas, as primeiras 20 pessoas que entrarem em contato, marcando a sua consulta, além da consulta ser gratuita, você vai ganhar um bônus no valor de qualquer tratamento. Alô? Um bônus de 50%. Tá? E se você está pensando, nossa, 50% então o tratamento é caro? Não, não é. Não é. E além do que, eu também posso facilitar esse tratamento para você. Alô? Através do cartão de crédito, você pode parcelar em até 12 vezes. Se você tiver, terapeuta Bruno Freitas, o meu limite, não sei se vai dar, eu posso usar mais de um cartão de crédito? Pode. A gente facilita de todas as maneiras para você. Então, repetindo, as primeiras 20 pessoas que marcarem a sua consulta gratuita vai ganhar de bônus. Vai ganhar de bônus, só um minutinho por gentileza, vai ganhar de bônus o tratamento no valor de 50% de bônus, tá certo? Já temos alguém aqui na linha. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem que eu falo? A Luana. Luana, você fala de onde? Eu falo de São Paulo. Que região? Zona Norte, Zona Leste? Central. Ok, qual é a sua dúvida? Que eu posso te ajudar? É assim, eu tive um namorado durante um ano, eu morei com ele, ele me traiu e me deixou. E desde então eu tenho sofrido muito com isso, que eu gosto muito dele. Sim. E eu não sei mais o que fazer. Tá bom. Luana, né? Isso. Ok. Eu agradeço a sua participação, vou te responder no ar, tá bom? Tenha uma boa noite. O que acontece? Tá? Vou dar um exemplo aqui do modo geral. Tá? Entrou essa participante aqui falando sobre a vida amorosa, falando que o seu companheiro largou, abandonou o relacionamento. Isso serve para ela e também serve para outras coisas também. O que acontece? A pessoa rompeu o relacionamento, ou então houve um falecimento na família, né? O que acontece? Eu não quero sofrer. Esse não quero sofrer, é normal que a pessoa sofra por um tempo,
né? No caso de morte na família, um falecimento, a gente chama isso de luto. O luto, ele é normal. O que acontece dentro da hipnose, dentro do trabalho terapêutico? O que a gente faz? A gente faz literalmente esse desligamento. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas, elas se apegam e acabam de viver a sua vida para viver a vida da outra pessoa. E isso não acontece só com uma pessoa, isso acontece com várias pessoas. A pessoa, ela deixa de ter as rédeas da vida dela nas mãos e se doa por inteira. Não estou falando que isso é errado, estou falando que um relacionamento inteligente é cada um saber o seu posicionamento, o seu lugar. Quando você se doa demais, acaba tendo sofrimento. Por quê? Porque tudo é uma questão de troca. Né? Você troca, você dá carinho, você recebe carinho. Você dá amor, você recebe amor. E quando você passa a exagerar isso, você passa a dar, o outro, ele fica acuado. Ele fica acuado. E aí, acaba usando aquele termo de que estou sufocado, estou sufocada. E a pessoa não aguenta e acaba rompendo. Então, o que eu vou dizer para você, querida amiga Luana, e para tantos outros telespectadores que estão nos assistindo agora. Venha, agende a sua consulta gratuita, tá? Venha trabalhar o seu emocional. Como eu falei, as primeiras 20 pessoas que ligarem, participarem aqui, marcar a sua consulta, tá? Não é participar aqui no programa, é marcar a sua consulta, já ganhou o bônus de 50% no valor de qualquer tratamento. Tá? E quando eu digo qualquer tratamento, é qualquer tratamento mesmo, seja tratamento para depressão, luto, vício, dependência química, até emagrecimento e muito mais, tá certo? Vou aqui ler mais uma pergunta, se tiver alguém na linha, só dá alô aqui para mim, tá? Enquanto isso, eu vou abrir aqui o WhatsApp para ver aqui mais uma pergunta. Terapeuta Bruno Freitas, boa noite, eu me chamo Carlos, falo aqui da Zona Norte de São Paulo. Eu gostaria de saber sobre emagrecimento. É possível emagrecer com hipnose clínica? Sim, é possível emagrecer com hipnose clínica, é possível você despertar em você essa qualidade de vida trabalhando o seu emocional. Existe uma técnica para quem quer emagrecer na hipnose clínica que nós chamamos de balão gástrico hipnótico ou até balão virtual, onde a gente trabalha todo o seu emocional, tá? Para que você venha ter essa facilidade de você ter autocontrole, de você ter qualidade de vida, de você emagrecer sem sofrimento, tá? Por quê? Porque a gente planta, literalmente, no teu inconsciente, a informação de que existe um balão ali no seu estômago. E por conta disso, você come menos. Comendo menos, você passa a ter uma alimentação mais saudável. Obtendo essa alimentação mais saudável, você passa a ter uma dieta, vamos dizer assim, e você passa a emagrecer. E não só isso. Vai ser trabalhado também toda a sua autoestima. Então, se você, por algum motivo, não tinha disposição para fazer uma academia, um exemplo, ou até uma simples caminhada de meia hora por dia, você passa a ter essa vontade. Então você percebe aquilo que eu falei agora há pouco, da transformação. Você literalmente transforma a sua vida. Não é só uma mudança. Hábitos que você nem imaginava ter, você passa a ter. Como eu falei, por conta dessa sementinha que a gente planta no teu inconsciente, você vai ter uma visão diferente da vida, da sua vida. Você percebe o quanto você é importante para você, tá certo? Vou aqui ler mais uma perguntinha aqui no WhatsApp. Boa noite, terapeuta. Me chamo Ana, falo aqui da Zona Norte de São Paulo. Vendo o programa, vi que você falou sobre a vida sexual. Há muito tempo não consigo ter relação sexual, tanto é que nesse momento não tenho nenhum relacionamento.
mas anos atrás eu fui abusada por um familiar. É por conta disso que hoje eu tenho essa dificuldade em relação à vida sexual? Com certeza é. Com certeza é. Eu já tratei de várias mulheres com problemas, como eu falei, sexuais. Entre uma das causas dessas várias clientes que eu tive, teve uma até que eu, por conta aqui de ética, não vou falar quem, não vou citar nome nem nada, tá? Mas ela foi abusada pelo avô. Você consegue perceber a gravidade disso? Ela foi abusada pelo avô. E por conta desse abuso, mexeu com toda a estrutura emocional dela, onde ela não conseguia se relacionar com ninguém. Com ninguém. E ela é uma mulher bonita. Ela é uma mulher bonita. É uma mulher bem-sucedida. Você olha para ela e você pensa, essa mulher é o sucesso em pessoa. Ela é o sucesso em pessoa. Só que o que ninguém sabe é o que ela vive. Inclusive, uma coisa importante que eu tenho aqui para te dizer é que depressão não tem cara. Depressão, você não olha assim para uma pessoa e está escrito depressão na testa dela. Não. Muitos artistas, inclusive comediantes, sofrem de depressão. Um exemplo é o Whindersson. O Whindersson Nunes. Um grande comediante, quem diria que ele sofre de depressão? E tantos outros artistas. Alô, temos alguém na linha? Alô, boa noite? Boa noite. Com quem que eu falo? É um amigo de São Paulo. Pois não, qual que é a sua dúvida? O que eu posso te ajudar? É o seguinte, muita ansiedade e está atrapalhando na vida sexual. Eu levo muito tempo para chegar no finalmente. No orgasmo, né? Que fala. Sim. E essa ansiedade é por conta da sua vida? Quando vai fazer a segunda vez, não consigo. Tá certo. E essa ansiedade é por conta da sua vida profissional? O que você trabalha? Eu sou desenhista. Tá certo. Bom, amigo de São Paulo, eu vou te responder aqui no ar, tá bom? Obrigado por sua participação. Boa noite. Bem, o que acontece com ele? Ansiedade. Vocês viram a participação da Pamela? Estresse emocional. O que o estresse emocional levou a ela, onde ela teve efeitos físicos? Tá aí. Mais um exemplo para você ver o quanto a sua... Eu vou até aproximar aqui, para você ver o quanto a sua vida emocional é importante. A sua vida emocional, ela influencia em tudo. Em tudo. Vida profissional, vida financeira. Quantas pessoas têm dificuldade com dinheiro por conta do emocional? Um exemplo, a pessoa ela não se sente merecedora. Ela não se sente merecedora e por conta desse merecimento, ela acaba perdendo, o dinheiro voa, o dinheiro não para na mão dela. E ela não tem prosperidade. Mas voltando ao foco desse nosso participante, um amigo aqui de São Paulo, a vida sexual dele está sendo atrapalhada por conta da ansiedade. E a ansiedade, se ele não trabalhar isso, ele pode acarretar em problemas mais graves, vamos dizer assim. Por quê? Porque existe uma hierarquia emocional, vamos dizer assim. O que acontece? A pessoa, ela primeiro passa a ter estresse. Do estresse, ela passa para a ansiedade. Da ansiedade, ela passa para a depressão. Da depressão, ela passa para a depressão profunda. E aí, é uma bola de neve. É uma bola de neve, um problema atrás do outro. E as consequências é na vida dela. É na vida profissional, é na vida pessoal, é no dinheiro, é no relacionamento. Então, querido amigo de São Paulo, o que eu tenho para te dizer é: trabalhe o seu emocional. A única coisa que você pode fazer é trabalhar o seu emocional. Não existe mágica.
Não existe uma varinha de condão que vai lá e faz plim-plim e vai mudar a sua situação, tá certo? Temos alguém na linha, a última ligação da noite. Alô? Alô? Com quem que eu falo? Waldo? Você fala de onde? Alô? Oi, fala da onde? Oi, Mariporã. Mariporã, e qual que é a sua dúvida? Minha vida financeira está caindo. E você trabalha com o quê? Eu trabalho com comércio, venda, revenda. O que que você revende? Eu revendo cartão, não queria falar isso aí ao vivo. Desculpa, não entendi. Faço revenda. Eu produzo e vendo cartão. Ok, eu vou te responder no ar, tá bom? Obrigado pela sua participação. Problemas financeiros, problemas no trabalho. O que que acontece? A pessoa começa a trabalhar, ela passa a ter um bom rendimento, ela passa a ter prosperidade e do nada o rendimento dela cai. Por quê? Crenças limitantes. Crenças limitantes. O que que acontece? Eu não estou afirmando que é o caso dessa pessoa que participou agora, mas aquilo que eu falei, merecimento. A pessoa ela começa a vender, o dinheiro começa a entrar, e aí o inconsciente dela desperta por conta de uma frase que ela tem ouvido lá no passado. A famosa frase de que dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. E quando isso acontece, o inconsciente ele sabota a vida da pessoa. E a pessoa acaba perdendo, ela perde o dinheiro, ela perde o emprego e fica sem prosperidade. Nós estamos chegando, infelizmente, ao fim do nosso programa.